Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente de novo para mais um programa do nosso podcast. Que alegria dividir essa bancada hoje com a minha amiga Cris, com a minha amiga Vanessa, que está aqui para conversar com a gente sobre um assunto muito bacana. Mas eu quero primeiro cumprimentar o nosso colega da produção, Paulo, que eu já... É Paulo, né? Quero agradecer a presença do Rafael, nosso amigo querido, esposo da Van, que está por aqui acompanhando. E quero convidar todos vocês para acompanharem com a gente esse bate-papo muito bacana. A Van veio hoje conversar com a gente sobre a vida da mulher no pós-divórcio. Vai trazer dicas práticas e jurídicas. Ela conhece muito de perto a realidade das mulheres que passam por divórcio e os problemas, as tretas são sempre as mesmas, tem sempre a mesma feição. Mas eu quero apresentar a nossa amiga Vanessa André de Paiva, advogada familista, sócia do escritório Paiva e André Sociedade de Advogados, mestre em Direito, especialista em processo civil, palestrante, autora de obras jurídicas, referência na defesa dos direitos das mulheres. Galera, referência mesmo, porque a Van é brava, é uma advogada brava, treteira, uma querida amiga que eu tenho a honra de receber aqui. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, Van. Acompanhei palestra sua, excelente palestrante, trazendo uma perspectiva muito humana sobre as dores das mulheres. É um prazer enorme, uma honra ter você comigo, minha amiga. Obrigada, minha amiga Claudinha. Obrigada pelo convite. A admiração é recíproca. É um prazer estar aqui. Obrigada, Cris, também. Obrigada. Acho que a gente vai falar bastante aqui Sim, hoje. Bastante. Cris, obrigada mais uma vez pela tua presença aqui com a gente. A Cris, que é a nossa nova host aqui do podcast. Eu tô feliz por ter uma mulher com a gente nesse projeto, porque os meninos estavam dominando essa mesa. É verdade, né? Eu quero aproveitar e mandar um beijo para o Tiago Salvador, um beijo para o Francisco, para o Flora, e dizer que vocês estão fazendo falta aqui hoje. Minha amiga, Para mim obrigada. é uma honra, né? Duas mestres do direito e participar com vocês aqui. Eu quero pedir para o pessoal que está nos assistindo seguir, compartilhar. O arroba é @podcast no Instagram. Tem o link do YouTube. Siga-nos, por favor. Compartilha. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite para participar. E bora lá. Doutora Vanessa, é o seguinte. Hoje, nos divórcios, o que você acha? Acho que sempre foi assim. As pessoas, não só as mulheres, a questão emocional é muito levada e muitas vezes as questões não são jurídicas, são emocionais. Existe hoje algumas varas que fazem constelação, alguma coisa nesse sentido. Em São Paulo, eu não sei se tem. Parece que no Sul tem. Você sabe alguma coisa nesse sentido? Você fala da constelação sistêmica, Isso. né? A constelação ela é muito utilizada normalmente por conciliadores, né? No momento da audiência de conciliação, tá? Eu, particularmente, como na maioria gigantesca das vezes eu tô do lado das mulheres, eu não sou favorável a esse tipo de procedimento, ainda mais em audiência. Mas eu percebo quando o conciliador ele quer fazer a famosa constelação sistêmica, um método que eu respeito. Por um momento eu quis até fazer um curso e tal. Só que eu entendi que esse método não funciona para todos os casos, digamos assim. Muitas vezes a gente revitimiza a mulher. Aquela mulher que muitas vezes está saindo desse casamento machucada, com histórico de violência, muitas vezes não registrado. Então, é Sim. algo que não cai no Sim. índice, né, do registro de violência doméstica. Mas ela viveu e isso não deixou de acontecer porque ela não levou a registro. Eu, particularmente, não gosto, mas acontece muito. E as audiências ficam muito mais pesadas, demoradas. Sim, sim. Passa a palavra para um, passa para outro e tenta trazer uma situação que em uma hora você não vai resolver. Sim. E eu adorei, Cris, que você tocou nesse assunto, porque, Van, você que está ali, né, no campo de batalha mesmo, conhecendo as dores das mulheres. E é impressionante, né? Como não tem grau de escolaridade, classe social, a gente tem as mesmas dores, os mesmos problemas quando passa por um trauma de divórcio. E eu vejo que você tem um perfil bastante combativo mesmo. Esse tema da constelação atrai bastante resistência, Sim. porque não tem, além de não ter comprovação científica, a gente sabe. Eu escrevi sobre isso no meu mestrado, gente. Mas, assim, é muito mais ideológica, né? Acontece que os tribunais do país estão adotando essa prática, né?
Gente, eu sou super favorável porque eu busco muito autoconhecimento, por questões minhas mesmo que eu já passei. Mas eu acho que, assim, o que a doutora Vanessa falou é muito certo. Eu acho que a constelação não tem que ser imposta. Se as partes, concordar, aí sim. Eu acho que agora a vara faz, aí o constelador já usa. Não, tem que perguntar. Existe um método, Bert Hellinger, explicar o que é psicologia positiva, Bert Hellinger e tal. E aí sim, mas não impor. Aí, porque assim, nem todo mundo, né? Cada um tem um caminho espiritual de autoconhecimento. Eu acho que ajuda muito a constelação. Mas eu acho que as partes têm que se explicar o que é a constelação e se ela adere àquilo, não forçar. Eu posso até. Sou ignorante no tema porque eu não estudei, tá? Sobre isso. Eu vi que havia sido proibido constelar em audiência. Até porque é isso, as pessoas têm que saber. Sim, quando você vai sim. numa sessão de constelação, muitas pessoas querendo resolver traumas e tudo mais, tem uma sessão especial, onde a pessoa, né, traduz ali na imagem de outra coisa, aquela pessoa, algum sentimento que ela quer resolver. Isso, em absoluto, pode acontecer numa audiência. Senão vira, né, vai além da audiência, vira um circo, sei lá eu. Então, eu sou contra do jeito, do método que eles praticam, Sim. em audiência. Sim. E é isso que você falou. Tem que ser alguma coisa autorizada, uma coisa que a pessoa já saiba que vai acontecer, não vai acontecer. Sim. Como que é? Porque a questão do perdão, porque a gente sabe que nos processos muitas coisas não são jurídicas, algumas coisas são questões emocionais. Só que assim, o perdão leva tempo, a cura para essas questões, as pessoas amadurecem. Por exemplo, um casal que separou com 25 anos de casado, ou com 5 anos. É diferente. Então, eu acho que tem que ser explicado. Olha, constelação é isso, você quer... Porque é uma questão de autoconhecimento, o que eu acredito. Né? Também não entendo muito, mas pelo que eu leio. Então, tem que ser submetido às partes. É isso, você quer, você está preparada para isso. Ou então, a gente vai fazer só a parte legal com tempo. Então, acho que tem que ser explicado para as pessoas. Essas técnicas todas têm muito a ver com essa proposta de humanização do direito. Sim, né? E você sim. que atua no direito de família... você tem muito contato. Para você, como que é? Eu te acompanho, claro, no Instagram, né? E vejo que você compartilha muitas situações que você vê acontecer na vida das suas clientes. E como que é para você, Van, fazer a gestão emocional, a gestão das emoções das suas clientes? Porque, assim, eu imagino que quando as pessoas te procurem, você tem uma procura muito grande. Ninguém vai direto ao ponto, né? Eu tô com um problema assim, ponto, acabou, porque a gente precisa contextualizar para a advogada. E eu sei que você cria uma conexão com as mulheres que você atende. É tanto que ela não fala muito da constelação, porque a Van, ela vai para cima mesmo. Com os dois, combina, né? com os dois Sim. pés no peito. Não, mas eu acho que tá não certo uma advogada combatente. Tem que ser assim. Tem que ser combatente. Só que eu acho que em algumas situações você vê que a questão... porque reflete nos filhos. Então, em muitas situações, depois do divórcio, enfim, tentar, pelo menos, viver de forma civilizada e não guardar aquele rancor, porque a gente sabe que, segundo os estudos, né, o emocional nos traz câncer, várias coisas. É isso mesmo. E todos nós erramos e temos a chance de evoluir e crescer. É que eu vejo no autoconhecimento. Eu acho que é muito importante. Por isso que eu levantei esse assunto. E é um assunto super presente no direito de família, né? Mas quando você conversa com mulheres assim, como que você faz para primeiro entender o que está por trás daquela dor dela? E eu digo isso porque isso também é uma proposta da mediação. Sim, Até sim. para quem quer fazer uma mediação, precisa entender onde está a dor, né? Como é que você faz essa gestão da emoção da sua cliente? Bom, primeiro lugar, quando a cliente passa em consulta comigo, eu divido que acho que 20 minutos é de explicação jurídica, os outros 40 minutos é de uma conversa sincera, digamos assim. Então, eu preciso que ela abra a dor dela, até para eu entender. Porque nem toda cliente, nem toda mulher quer uma advogada combatente. Muitas vezes ela quer uma advogada mais para conciliar, né? Então, eu tenho que entender qual que é o perfil dela. O meu perfil eu não sou a melhor pessoa para conciliar. E eu te explico por quê. E no escritório, não sou eu que fico à frente das negociações, são pouquíssimas negociações que eu tomo à frente. Porque para você negociar, você tem que estar disposto a ouvir o que a outra pessoa tem para falar da sua cliente. Sim. Só que eu sabendo da história dela, e aí tem uma série de questões que
eu já ter vivido o que a maioria maçante dessas mulheres vivem, me traz uma bagagem e, ao mesmo tempo, me remete a um trauma Sim. que, se precisar defender essa mulher, eu já sei, eu tenho todos os argumentos na ponta da língua. Porque quando o homem... eu não vou utilizar esse termo. É muito utilizado o termo narcisismo. Se você estudar, pesquisar e observar comportamentos, você vai ver que é uma linha de produção. Então, vamos falar abusivos. Então, quando você vê que eles têm um comportamento muito similar, você já sabe onde isso vai Sim. desembocar. Então, para mim é inadmissível ter que ir numa audiência, depois de ter passado numa consulta com essa mulher, depois de ter trabalhado com ela e tratado com ela por meses e meses, sabendo da história dela, da dor que ela carrega e da luta dela, que muitas vezes a mulher, ela sai do divórcio com uma carga muito grande. E não estou Sim. falando financeira só. Emocional. A financeira conta. Porque quando eu tenho 2 grupos de mulheres no escritório. Aquela que é vulnerável financeiramente e aquela que é independente e inacreditavelmente empoderada. Porque o dinheiro te traz um empoderamento. Sim, Sim. dinheiro é poder, isso mesmo. Então, quando eu vejo que essa mulher ela sai com uma sobrecarga financeira, psicológica, moral, muitas vezes, porque eu fui fazer Verdade. a sustentação oral no tribunal essa semana, que a apelação nas contrarrazões, né, do genitor, de 6 páginas, 2 páginas ele usa para colocar a foto da minha cliente de biquíni. Meu Deus do Nossa. céu. Então, você já tem que começar a sustentação oral, que tem 7 desembargadores homens, tem 2 mulheres ali só. E representar Desculpa, ainda um 4 advogado homens desse, e né? 2 mulheres. Você tem que fazer o quê? Você tem que começar pedindo respeito, Sim. Sim, sim. né? É, Então, assim, é uma luta muito difícil. Sim. Se você for boazinha, é verdade, Van. eles almoçam você. É Essa verdade. que é a verdade. É verdade. É impressionante como a gente precisa gritar. Tem Sim. coisa que a gente tem que rasgar no dente. Você tem toda a razão. Eu não hesitaria em contratar a Vanessa para ser minha advogada. Porque... Eu sou muito combatente, assim, o perfil da Vanessa, mas é difícil mesmo. Não, né? sabe o que eu gosto, assim? Eu perdi em algum momento da minha carreira jurídica a habilidade de atuar na área de direito de família, justamente porque eu fui mãe e eu via em audiências o pai oferecendo R$300 de pensão para o Sim. filho. E você falou uma coisa muito importante. A parte financeira, ela, a depender de qual seja o contexto da mulher, ela é o menor dos problemas. O problema é o boleto emocional. Sim, sim. Porque você que fica com o filho, Van, você já passou por isso também. É você que tem que estar ali prestando atenção se aquela criança está triste, se teve um problema na escola, como é que eu vou gerir isso, como é que eu vou dar conta, se fazer presente, ter que trabalhar, trazer dinheiro para dentro de casa. Mas, Cláudia, eu acho que nós mulheres, a sociedade já impôs há muitos, né, desde o começo lá, que a mulher, desde a época, a mulher tem que ter essa carga, a mulher tem que ser superior, tem que fazer tudo, e a mulher pega muito isso. Acho que nós mulheres temos que tentar ser um pouco mais leve e delegar pro pai muitas coisas. Por quê? Só porque eu sou mulher, eu tenho que fazer tudo, então tem que delegar, é que a mãe quer proteger o filho, quer aquela coisa. É instinto. É instinto da mãe, mas a gente também se sente... A própria mulher se cobra muito, quer ser super-herói em tudo, na carreira, profissão. É verdade. Porque o homem trabalha, leva o dinheiro. A mulher tem a casa, tem o filho, tem muitas outras coisas. Né? É verdade. Isso se dá porque a luta, ela levou um tema errado. A gente lutava por direitos iguais. A gente Sim. nunca vai ter direitos iguais. Você nunca vai ser como um homem, fisiologicamente, biologicamente falando, é impossível. Você Sim. que carrega uma criança dentro de você que vai parir essa criança vai depender de você para sobreviver, porque você vai alimentá-la. Olha só, você gera o alimento do seu próprio filho. Sim. Isso é um dom que Deus nos dá. Sim, sim. Só que em contrapartida, a gente vai voltar lá para os tempos das cavernas, digamos assim, o homem é o provedor da casa. Então a mulher cuida dos filhos, cuida da casa com calma, sem aquela pressão de que ela tem que Sim. voltar, tem que trabalhar, tem que ser muito, tem que nanana. Isso não acontece. Mas a gente lutou errado. A Sim. gente queria igualdade, só que a gente nunca vai ter igualdade, porque quando a gente ganha neném, a gente tem que ficar 4 meses fora do mercado de trabalho. Sim. E quando você volta, o RH te pergunta assim, quem que vai cuidar do seu filho? Para homem, ninguém pergunta isso. Ninguém Sim, pergunta. sim. Então, a luta é, em 2 sentidos. A gente tem que querer respeito, em primeiro lugar, e visibilidade. Porque quando você tem a visibilidade, o seu trabalho, inclusive o trabalho que ninguém precisa ficar assistindo,
que é o que você exerce quando você está fora dos holofotes, quando Sim. você não está no seu ambiente de trabalho, que é o trabalho que você exerce cuidando de outro ser humano. Sim. Ou então, você é o alicerce da sua casa. Isso ninguém vê, isso ninguém enxerga, e a gente quer visibilidade, inclusive, dos maridos. Pode Sim. ser atual Sim. ou ex. É. Isso é muito importante. É. Quando eles se separam, eles fazem com que a mulher se sinta um objeto descartado no lixo. É. Tudo que ela cuidou, tudo que ela criou, tudo que ela construiu ao lado dele, muitas vezes ela leva uma passada de perna gigantesca. Gigantesca. Como a gente se sente? É. E se a gente não compra essa luta, eu vou falar. Verdade. Eu tenho filha mulher, tenho 2. Eu tenho um menino e 2 meninas. Meu papel é educar meu filho para que ele não seja esse tipo de homem Sim. e educar as minhas filhas para não aceitarem esse tipo de homem e para comprarem a luta de outras mulheres. Sim. Isso. Porque A homens gente são unidos, precisa, né? a gente precisa disso, Van. É impressionante como essa nova feição da advocacia, carregada de humanidade, ela é fundamental para que a gente consiga falar de justiça, né? Hoje eu estava vendo um vídeo de um agressor de mulher famoso que estava dizendo que é necessário agora que a gente se movimente para tentar trazer mais igualdade. Não existem leis que protegem os homens. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando, meu Deus, é sério isso? O cara é agressor de mulher. É o que vai se candidatar agora a vereador. Exatamente. Gente, mas eu dei aula em escola pública uns 2 anos atrás, e quando eu ia fazer um debate sobre lei da Maria da Penha, eu quase tinha que chamar o segurança da escola, para não apanhar, porque os meninos, mas e a lei do homem? Então, eu do explicava, tatuapé. não, gente, mas existe, é por isso, tal. Mas, assim, tem uma certa resistência e um entendimento. Não é todo homem que é, assim, existe, sim, ainda muito machismo, muita coisa. Não é todo homem, mas aí tem uma cultura muito ainda, né, enraizada que tem que mudar e vai demorar. Só que o pessoal, na escola, os meninos, para você pôr isso na cabeça dos mais jovens, para eles entenderem isso. Ô, Cris, lembrando, né, Claudinha, que a nossa lei Maria da Penha, que é a lei contra os covardes, Sim. ela completou Sim. 18 anos Sim. recentemente. E nós ainda temos um índice de Muito grande. feminicídio a cada 6 horas. meu Então, daqui a Deus. 6 horas, uma mulher vai morrer pelo simples fato dela ser mulher. Ser mulher. Eu vou explicar uma coisa pra vocês, gente. E se fala tanto disso e não mudou, né? A lei com 18 anos e você vê que tem muito. Mas imagina como era antes dos 18 anos dessa lei. Que não era nem divulgado, não tinha tanta visibilidade assim, não se falava tanto. Hoje tem a internet, YouTube, a pessoa filma, grava, joga, manda. Daqui a pouco todo mundo tá sabendo, o mundo inteiro. E quando não tinha a internet? Então, Olha só. Imagina que 18 anos dessa lei. Eu tenho vontade até de chorar quando eu penso. Antes dessa lei, as mulheres tinham que ir numa delegacia normal. Imagina só, você ter que passar por todo aquele machismo que a autoridade policial muitas vezes ainda é. a vergonha. Exatamente. Ainda é. Te trata como se a culpada por ter apanhado fosse você mesma. Sim. É verdade, Van. E aí, eu te digo uma coisa. Eu encontro muito no meio do caminho homens falando exatamente isso pra mim. As mulheres usam a Lei Maria da Penha de forma errada, fazem falsas denúncias. Se a denúncia é falsa, cabe à autoridade policial investigar. Sim. Isso não quer dizer que a lei é ineficaz, muito pelo contrário. Se a denúncia é falsa, o que cabe a você quando você comprova que a denúncia é falsa? Denunciação caluniosa. Isso. Que é, inclusive, algo bem pesado para uma mulher responder. Não existe isso. Não é a maioria que é denúncia falsa. A maioria são denúncias concretas e verdadeiras. Qual que é o problema? Crime que acontece entre 4 paredes. Sim. Crime que não deixa rastro. Crime que acontece perpetualmente e não finaliza só com uma lesão. E essa que é a grande questão. Sim. Como que você prova, às vezes, que aquele cara acabou com o seu psicológico? Pois é. Você vê, é subjetivo. É. Mas a lei é muito eficaz. E Ô, tem que Van, avançar muito ainda, né? E assim, na realidade prática da sua atuação, há quantos anos você atua em defesa do direito das mulheres? Há quantos anos? É.
Isso começou em... Olha, vamos lá. Vamos contextualizar, que somos advogadas aqui, precisamos contextualizar. Eu venho de um histórico que eu não gosto de falar da minha vida pessoal, menos ainda dessa fase. Então, eu só vou contextualizar por cima, tá? Eu venho de um histórico de relacionamento abusivo onde eu colecionei 8 boletins de ocorrência. Todos com corpo de delito, comprovando a agressão física. Isso porque eu não ia fazer as agressões psicológicas, né? E todas as outras. Meu Deus. Então, a minha luta é desde o primeiro dia que eu tive que ir com 2 crianças pequenas numa delegacia, registrar um boletim de ocorrência. E eu nunca me senti tão mal como naquele dia. Eu me lembro assim com detalhes, porque a Delegacia da Mulher, a DDM, do Carrão, Tatuapé, ela tem um ambiente onde as crianças podem brincar. E você deixar o seu filho lá, toda machucada, para registrar um boletim de ocorrência contra o pai dos seus filhos, é algo que eu não desejo para nenhuma mulher. Então, minha luta começa aqui. Aí eu venho de sequentes traumas e eu não quero mexer com direito de família de jeito nenhum. Me formo na faculdade em 2015, já aprovada na OAB, porque eu comecei a estudar super tarde, com 29 anos. Eu não podia. Você não queria saber de direito de família. Aí eu falei assim, em 2015 eu me formei, eu já era advogada porque eu já tinha minha OAB. Em janeiro eu já colei grau para pegar minha OAB e fui fazer uma pós em direito tributário. E aí tô lá em direito tributário, tentando atuar em empresarial, tributário empresarial. Tanto é que eu sou professora de direito empresarial. O que cai para mim? Família. Que a gente tem o IMA, né? Porque então, tem desde o propósito. 2016, Mas é missão, eu às vezes. atuo em prol... E é mulher, tá? E assim, desde 2016, eu atuo. Só que não com essa velocidade, assim, Sim. né? Com essa vontade de Sim. engolir. Quando começou isso? Em 2019, aí em 2020, veio a pandemia, o número de mulheres que sofriam. Não, pandemia, pro meu escritório, ele fez assim, boom. Inclusive, eu vinha de 4 sociedades quebradas, né? Caramba. Inclusive, teve Ô, recorde Van, de divórcios na pandemia. E você contando essa história assim, e com essa saúde mental, assim, como Tratou, ela como- tratou. assim, eu gostaria que Não, você brincadeira, não tratou, já que a gente, não, porque você tem mesmo, assim, a gente está aqui vendo, vocês estão vendo ela conversando, mas no bastidor você vê que graças a Deus você tem uma família abençoada, um relacionamento cheio de respeito, de carinho. Você e sua família são inspiração para outras famílias e outras Sim. mulheres, graças a Deus, né? Eu que tenho muita fé em Deus, eu vejo isso como a honra de Deus na vida de uma mulher. Então, como a gente sugeriu, divulgou, inclusive, o tema a respeito da vida da mulher no pós-divórcio, dicas práticas e jurídicas, eu gostaria que você também, já que você teve a humildade de contar a sua dor, dissesse como que você, a partir de quais ferramentas jurídicas e práticas, como é que você se refez e conseguiu se estabelecer como uma advogada tão bem-sucedida, graças a Deus, e ter uma vida pessoal feliz. Vamos lá. Quando você está num relacionamento, eu não estou falando do meu, mas eu estou falando de quando você está em um relacionamento abusivo, aquele abusador, ele quer uma coisa sua que é muito preciosa. Ele quer a sua vida. Então, tudo que ele puder fazer para diminuir você como mulher, como pessoa, ele vai fazer, sabe por quê? Porque quando ele mexe no psicológico, não é todo mundo que consegue se reerguer. Sim, sim. É verdade. Então, ele fala que você é burra, incapaz, que tudo que você tem é graças a ele e que sem ele você não consegue mais nada. Exatamente. Tem dó de você até. Tem dó. São Sabe por que ele todos faz iguais. isso? Porque ele sabe a mulher que você é. Ele sabe a capacidade que você tem. E se ele reconhecer por um minuto, ele tem medo que essa mulher aflore em você. Esse é o homem inseguro. É a pior espécie. É o que trai. Porque ele é tão inseguro que ele tem que te trair. Sim. E quando Ele a mulher tem- ele fica tem que buscar sozinha, validação. Tem que buscar a validação lá ela na vê o rua. potencial. Aí quando você também se vê sozinha, se liberta, você olha o meu potencial que eu não sabia que eu tinha. Acontece assim que quando Demora, né? você percebe isso, demora. Mas tem que perceber. Sim, sim. Por isso é bom você ter pessoas do seu lado. E sempre que eu vejo uma mulher, eu reforço o quanto ela é linda, inteligente, capaz. Porque todas nós somos. Então, quando eu entro na faculdade, o meu mundo fez assim, ó. Eu sou muito favorável
aos estudos. Então, Sim. toda oportunidade que eu tenho de falar, eu falo, estude. Transforma, Porque é a né? única porta que faz você ser independente e a sua independência vai te trazer um empoderamento Educação. tão grande. Vai te trazer um amor bom, É, um amor saudável. isso. Porque o homem que é seguro, a coisa mais linda que existe, É. que eu sou mulher, eu admiro, né? Sim, sim. A figura Sim, masculina. sim. É um homem seguro. É. Que te respeita, que te elogia. Ele não tem medo. Ele não compete, né? E qual que é o melhor instrumento que você tem? Um instrumento jurídico, você tem vários, mas você precisa de um advogado. Sim. Agora, o maior instrumento é você ter. E essa é a minha frase de cabeceira. A maior vingança é o sucesso. Sim. Adorei isso, Então, gente. quando você fizer sucesso, você vai se sentir tão bem. Porque você vai fazer com não só aquela pessoa, mas todos à sua volta, porque a família também é abusiva. Sim. Não É. é só o abusador sozinho. Sim, sim. Tem um pacote, né? Você vai calar a boca de todo mundo. Você pode ter certeza que eles te assistem na espreita. E para uma mulher, é tão importante isso, ela entender que ela tem que abrir a porta do conhecimento, porque é algo que ninguém vai te levar. Quantas mulheres você conhece que saiu de um casamento e ela construiu um império e ela saiu sem nada? Nossa, meu Sim. Deus. Você casa pensando em separar? Não, de jeito nenhum. Você forma um patrimônio com seu marido? Você dorme com aquele homem? Você confia nele ou não confia? Verdade. Ou você dorme com o olho aberto? Verdade. E além dessa questão, tem a questão do depois ainda a alienação parental. Que muitos fazem. É, né? eu, Além que- eu, da depois, dor, eu queria da que separação. você falasse sobre isso também. São tantas coisas que você vê, né? Mas você se apropriou de conhecimento e falou o que agora é a minha vez. Amiga, a gente tem duas opções. Ou eu ia trabalhar no shopping, que eu trabalhei, tá? Então eu sei o que é trabalhar no shopping. Trabalhava de pé horas e horas. Ou eu ia buscar os meus estudos, ia segurar o cinto com 2 filhos pequenos. Só que eu tenho, graças a Deus está viva. Eu tenho uma mãe que é fora da curva. Tava lá te assistindo num evento que a Van palestrou. Se você Linda, não tem, cadê sua rede de apoio? Rede de apoio não é só família. Eu tive, Sim. mas rede de apoio é amigo também. Se você vê Sim. sua amiga e sua vizinha Sim. passando, poxa, oferece ajuda. É. Rede de apoio é isso. Eu sou rede de apoio muitas vezes da minha irmã. Sim. Com o maior orgulho do mundo, com o maior prazer do mundo, que eu tenho um sobrinho pequeno. Meus filhos, minha menor tem 11 anos. Ela se vira super bem, mas Sim. meu sobrinho ainda é pequeno. Rede de apoio paga, Sim. que entra no cômputo da pensão também. Isso. Então, assim, a rede de apoio vai levar a mulher do ponto A para o ponto B. Isso daí é primordial. Sim. Não tem discussão. Porque a mulher, ela tem que trabalhar. A mulher não pode ficar em casa cuidando de filho. É. Sinto muito. Eu tenho uma cunhada Sim. que ela é a esposa do irmão do Rafael, do meu marido. Ela, casada, são super bem casados e tudo mais. Engravidou, foi uma gravidez planejada. Só que ela é arquiteta. E ela falou, eu tenho o meu emprego e eu não posso abrir mão. 4 meses o meu sobrinho foi pra creche. Ele é tão inteligente. Absurdamente inteligente. Porque, além de tudo, a gente que é mãe, eu falo isso porque eu não queria... Minha filha foi... Sim. Minha primeira filha foi pra escola com 5 para 6. E foi porque era obrigatório. Sim. E por mim, eu ensinava ela em casa. Eu queria engolir ela, deixar ela dentro da minha barriga. É difícil a gente difícil. fazer isso. Mas a mulher precisa. Precisa. E quando eu vi a minha cunhada, foi a primeira mulher assim que eu presenciei, que eu convivi, que eu vi que deixou na creche. E deixava na creche. E a criança tá doente, deixa na creche. E a condição da... deixa. E as férias da mãe? As férias da mãe vai ser junto com as férias da criança. Você começa a ver que aquela mulher, ela não abriu mão. É. Eu fiz isso com meu filho caçula. Sim. Quase que eu entreguei a mamadeira pra ele na maternidade. Falei, se vira, que agora... Que é o segundo, o deu primeiro é mais manual? difícil. O primeiro é difícil. Ô, Van, e assim, quando você, por exemplo, orienta... Eu não sei se você tem bastante procura nesse sentido, de mulheres que vão se casar e te chamam para fazer um planejamento. Eu digo isso porque uma vez eu conversei com uma moça que ela ia se casar com um rapaz muito rico e ele queria muito ser pai. Isso era condição para ele. Só que ele e a família estabeleceram que haveria que impor o regime da separação de bens, porque ele muito rico, nunca equalizaria a questão de patrimônio e tal. E ela conversou comigo.
E você sabe que, assim, primeiro que já me deu um nó na garganta. E falei assim, calma, deixa eu tirar o viés e tentar orientar ela de um jeito mais tranquilo. Eu falei o seguinte, olha, primeiro você precisa analisar se você de fato está pronta para se submeter a isso. Porque eu vou dizer para você o que eu diria para minha filha. Você vai se ferrar, minha linda. Sim, você vai, porque é você que está abrindo mão do seu crescimento profissional para cuidar do seu filho. Você nunca vai chegar ao nível dele. Enquanto ele está construindo patrimônio, você está dedicando força a uma coisa que não vai te trazer retorno financeiro algum. E o que eu te orientaria, você está me perguntando e eu vou te falar, não casa com uma pessoa dessa. Depois eu até me arrependi, eu falei, tá vendo como eu não posso atuar nessa área? Porque eu não tenho inteligência emocional. Extremamente sincera. Mas como é que você vê, tipo assim, como é que você trataria uma mulher nesse sentido? Outra coisa também, até para jogar na mesa, para você comentar. Conversei com um casal, ambos prestavam concurso, tentavam passar em concurso público. Um passou em Salvador, outro passou no Rio Grande do Sul. Adivinha quem abriu mão do sonho para acompanhar? A mulher. A mulher. Chegando lá, 2 anos depois, ele arruma uma outra pessoa e ela toda frustrada, porque não teve a gente não tem essa cultura de fazer um contrato, né? Ó, eu vou contigo, mas você vai ter que me bancar caso você me abandone e tal. Nós temos aí 3 questões, né? Primeiro, a questão cultural, que ninguém no Brasil, não é só no planejamento matrimonial, nem no planejamento sucessório, as pessoas não têm costume de se planejar. É verdade. A gente tem um judiciário extremamente conturbado, com milhares e milhares e milhares de ações, porque nós somos um país que apaga incêndio e não previne o incêndio, né? Então, não é grande a procura por planejamento matrimonial. Eu acho que em anos de carreira eu atendi o quê? 5 pessoas, mulheres, sim, que buscam isso. Número 2, a reprodução, vamos dizer assim. Porque uma pessoa que faz uma proposta dessas para uma mulher quer reproduzir. É verdade. Sim, sim. Quer garantir. Como se fosse uma fêmea mesmo, um animal, sabe? Aquela potranca que você precisa... Sim. É isso, gente. Isso é ofensivo. Porque filho, ele requer um planejamento financeiro também. Porque a mulher vai parir, mas a vida dela vai parar por um tempo. E aí, quem que banca? Qual que é a segurança? Então, planejamento matrimonial com um pré-nupcial, né? Isso. Com algumas cláusulas, inclusive, em caso de separação, com uma indenização, com alguma coisa nesse sentido. Porque a mulher, depois que ela ganha neném, de homens muito ricos... Gente, o dinheiro traz poder. Não tem como a gente... tirar uma coisa da outra. Dinheiro, poder, tá junto. É isso tá? mesmo. Quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem sobre as pessoas e influência. Sim. Tá? Porque as pessoas querem andar com quem tem dinheiro, querem, né, por osmose, viver aquela situação. Exatamente. Muito bem colocado isso. Agora, tem o ponto número 3, que é o que eu quero chegar. Regime de separação total de bens. Isso, eu só vejo mulher se dando mal. Normalmente, algumas clientes minhas, quando elas vêm, elas são muito ricas, e elas falam, não, eu casei no regime de separação, eu falo, então tá bom. Até pro advogado. Gente, tem advogado assistindo? Muitos, né? Sim, então, vamos lá. Até para nós, advogados, esse regime é péssimo. Porque na hora do divórcio, a partilha, o advogado tem uma porcentagem. É verdade. Né? É verdade. Então, vamos lá. Esse regime de bens, ele não é justo. Porque nós temos aqui a comunhão parcial de bens, onde tudo que ele já tinha continua sendo dele. Sim. E muitas vezes na comunhão parcial de bens, a mulher sai sem nada, porque não adquiriram nada na constância. Sim. Só que eles não querem isso, porque é uma forma de humilhar a mulher, é uma forma de mostrar que ela é interesseira. E ela assina embaixo para falar que ela não é interesseira. Então é muito doido. Eu atendi uma moça, não vou falar o nome da empresa, mas ela é segunda esposa, portanto, o marido é árabe. Segunda esposa, vamos colocar bem assim, entre aspas, porque foi feito a cerimônia na religião dele, com sheik, sei lá eu, quem é que faz, rabino, não é rabino, porque não é judeu, é islâmico. É sheik, é com sheik. Deve ser com sheik. Não, mas ela é segunda esposa, é o segundo casamento dele ou ela é... Ela é a segunda esposa. Ele segunda é casado. Jesus. Trouxe a mulher lá das Arábias, daqueles, né? E ele é dono de uma empresa gigantesca aqui que passa propaganda em todos os comercial na TV, na rádio, tem até uma musiquinha. Tá, ela me procurou.
Vanessa, quando ele foi casar comigo, casar, tá? Entendam, eu vou falar casar, mas não é casado, nada disso, Sim. tá? Era como se fosse como união estável. Mas ela assinou contratinho, tá? Porque ele não é bobo nem nada. Ele falou assim, eu tenho que pagar o seu dote. Quanto que é o seu dote? Amiga, quantos milhões você pediu? O meu é muito, bilhões. Ai, não, meu bem, quantas casinhas de zero você pode pagar por esse dote todo aqui? Amiga, ela falou assim, o meu dote é R$1. Porque eu quero mostrar que eu não tenho interesse em você. E ela tem essa voz, assim, bem delicada. Oh, meu Deus. Rafael tá ali de prova, não é? 1000 ódios. R$1, gente. R$1 foi o dote dela. Aí ela fez filho com ele, né? E hoje a ameaça dele é qual? Poder e dinheiro, gente. A ameaça dele é, se você me paga, assim, 10 mil de pensão, você pode pensar que é muito, tá? Mas não é. Porque ele obriga ela a estar num apartamento no bairro X, do padrão Y, só o aluguel que ela paga é R$8.000. Aí ele paga Nossa. escola por fora, sobrou 2 mil lá pra ela fazer alguma coisa. É isso, tá? A mulher, quando ela quer... Mulheres, empoderem-se do valor que vocês têm. Isso mesmo. Sim, sim. Então, assim, eu tenho o meu valor. Eu Nossa, não vou casar nesse regime, Até sabe cresci por aqui quê? nessa cadeira. Gente do céu. Sabe por quê? Porque eu vou dar um exemplo para você prático. Eu casei com o meu marido no regime de comunhão parcial de bens, tá? A gente cresceu muito desde que a gente casou. Muito. Nada mais justo do que, se ele crescer mais um pouco do que eu, porque eu tô cuidando da casa, da família, metade é meu. Se eu crescer um pouquinho mais porque eu tiver alguma oportunidade maior do que ele, metade é dele. Porque a gente tá juntos. Casamento é sociedade. É isso mesmo. Ô, Van, e você falou sobre essa questão do valor da pensão. Ah, se você quiser falar alguma coisa, Cris, pode falar, porque ela tá falando e eu pra tô... doutora Vanessa, pelas estatísticas dela, assim, dos casos que ela já atuou, se ela vê mais a alienação parental por lado de homem ou de mulher, ou é equilibrado, porque essa questão também é muito perigosa para a vida do filho adulto, porque os traumas que o casal muitas vezes não consegue separar isso. Como que você vê essa questão? Bom, vocês querem a minha opinião sobre a Pode lei falar. de alienação parental. Isso, pode falar o que você pensa, é verdade. Aqui Tá é bom. democrático. Com todo respeito à lei. Essa lei é absurda. É uma lei contra mães e ponto final. Sabe por quê? Quem que tem mais chance de, segundo a lei, cometer alienação parental? O pai que pega o filho 4 dias no mês ou a mãe que tá aos 26 dias? Como disse você pra mim uma vez, o mundo nos odeia, né, Van? O mundo nos odeia, exatamente. O mundo nos odeia. Exato, falamos por WhatsApp. É. O mundo odeia as mulheres, exato. Não tem como. Só que quando você está com essa criança 26 dias, você faz a parte chata. Tá? É verdade. Então você educa, você cobra a lição de casa, você acha ruim porque a criança derrubou o negócio ali, pô, não se atentou, sujou a roupa, enfim. Tudo que a criança faz, cabe a quem tá com a criança educar. É uma obrigação. O pai pega 4 vezes na semana, no mês, e aí ele leva pra cinema, pra Hopi Hari, pra McDonald's. Ele vira o herói dessa criança. É verdade. E aí, essa criança vem com o trejeito de falar, não da educação. Porque isso daí não compete a ele tá só na fase de... E aí, a criança vem falando palavrão, porque meu pai autoriza eu falar palavrão. Não, seu pai não pode falar. Aí a criança conta pro pai que a mãe falou que ele fala palavrão e não pode falar palavrão. Aquilo é alienação parental. Você entendeu? A criança tá dormindo, mas o bonito acha que ele pode ligar a hora que ele quiser e que ele tem acesso total à criança. Gente, quem quer ter acesso total fica casado, tá? Começa por aí. É verdade. A partir do momento que a criança mora com a mãe, é rotina da mãe e da criança na casa dela. Vamos respeitar. A mãe não atendeu. Aí é alienação parental. A alienação parental... eu vou te falar. Um juiz de Santo Amaro, tá? Que eu não vou dar nome aos bois porque eu não sou louca. Aqui dá vontade de dar. Mas vou dar a comarca aqui, tá? Eu entrei com uma ação porque a mãe... o pai vê 4 vezes no mês. E quando vê, ainda deixa com a avó, porque ele tem que ir pro bar, né? Aí eu entrei porque a mãe casou com um cara. O cara ganhou uma promoção no Rio de Janeiro. Assim, a vida dessa criança vai sair do nível A, do nível C pro nível A, tá? Aí eu falei, vamos entrar então com um pedido de suprimento. O cara te respondeu? Você perguntou se ele deixa, não deixa? Olha, Van, eu perguntei, tipo,
A gente está em agosto. Vou dar um exemplo que eu não quero deixar aqui rastro. Eu perguntei em janeiro e em abril ele falou que não deixa. Tá bom, então vamos entrar e pedir o famoso suprimento judicial, né? Para que ele autorize no lugar do pai. Eu só pedi, eu juro para vocês, gente, eu fui despachar com o juiz, porque eu sou muito dessas. Deixa eu explicar a minha versão e tal. Sim. O juiz me solta uma decisão no mesmo dia que eu falei com ele. E juro para vocês, eu tô pedindo autorização para essa mãe não incorrer na hipótese de alienação parental, porque a lei prevê que a alienação parental mudar sem autorização do outro. Ele me soltou que há suspeitas de alienação parental. Nossa. Não tô acreditando. E aí eu te falo uma coisa. É assim, proteção integral do menor ou do genitor? A gente tem hoje um judiciário totalmente protecionista para o genitor. Então essa lei, ela vem para massacrar, condenar e aprisionar as mulheres. A mulher hoje, se ela recebe uma proposta de emprego em outra cidade, e o bonito, por puro capricho de ter à disposição o filho a cada 15 dias, ele não deixa, essa mulher muitas vezes perde essa oportunidade porque o juiz fala que ele não pode fazer isso em liminar. Alguns dão, tá, gente? Vou fazer aqui me justificar e alguns dão, alguns juízes são excelentes, nasceram para isso. Mas muitos querem instaurar o contraditório. Para quê? Se eu já estou mostrando o contrato, a proposta de trabalho, essa mulher tem um prazo para ir. Porque senão é alienação parental. Qual que é a consequência da lei? Pesadíssima, tá? Começa com uma advertência, daqui a pouco tem juiz mandando mãe fazer terapia com uma psicóloga da confiança do juízo que é paga. Ela apresenta lá uma proposta de honorários para 6 meses, R$22.000. Meu Deus. Sabe? E a mãe que não consegue justiça gratuita porque não preenche os requisitos, mas também não dispõe de R$22.000, pisando em ovos. Outra decisão que chegou... Graças a Deus, nenhuma mãe... Cliente minha, começo, meio e fim, tá, gente? Nunca perdeu a guarda. Porque eu sou muito chata com isso. Porque pode perder a guarda, dependendo dessas consequências da lei. Se ela não tiver esse cuidado, for bem orientada, ela pode acabar perdendo a guarda da criança, até também se for mal instruída. Mal instruída, você falou tudo. Sabe por quê? Chegou uma mãe esses dias que ela falou assim, Vanessa, a minha filha chora. Mas ela chora, se debate, ela se arranha quando é pra ir com o pai. O que eu fiz? Perguntei para minha advogada. Minha advogada falou, se ela está chorando, não manda. Só que ela tinha uma decisão judicial para cumprir, para mandar. A advogada falou, não manda, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar tranquila, porque a minha advogada sabe. Sim. Essa mãe chegou para mim, tipo assim, 10 dias depois de ter entregue a filha, por decisão judicial, para o pai. E não é só entregar, ela tem que ficar agora por 6 meses vendo a filha todo dia, um pouquinho, 2 horas por dia, sem poder pernoitar, porque tem-se que essa mãe é alienadora. Ninguém vê o contexto, né? Que a criança estava chorando, sofrendo porque o pai não cuida, porque a avó faz isso. Ninguém vê o contexto. Mas essa mãe é alienadora, então eu vou afastar a alienadora da criança para cessar os danos da alienação, algo que não é nem comprovado, diga-se de passagem, e vou favorecer esse pai que até então... E aí eles gostam, porque logo em seguida eles entram com um pedido de exoneração, revisão de alimentos, modificação para que a mãe comece a pagar. Gente, é também desesperador. Tem a questão, doutora, ver. do dano moral, né? Que ainda pode tentar cavar um dano moral contra a mãe. É, que aí a gente vai pro cível, né? Sim, mas assim, não digo assim, com relação às consequências. Além dela ter o perigo de perder a guarda, de repente ainda ele queria ainda cavar uma situação para... Então, essa lei tem que ser vista com muito cuidado. A pessoa tem que orientar muito bem para não incorrer nessas questões, né? A gente pede a revogação e tá correndo no Senado, né? Vamos ver. Né? Quantos pontos sensíveis nessa dinâmica familiar, né? Que a gente, quem Porque atua nessa área papel precisa é estar fácil, muito atenta. Entre aspas, né? Tá a lei, mas e a prática? Nós somos seres humanos. E como que você vai provar certas coisas? O dia a dia é complicado de você provar certas situações. É porque o juiz não entra na sua casa. Sim. Quando ele manda um assistente social na sua casa, é com prévio aviso, então... Óbvio que a casa vai estar arrumada, né? A geladeira vai estar cheia, a criança vai estar feliz no ambiente. Mas não é assim o dia a dia. Então você orienta assim, ó, a cliente chorou, mas você vai, com seu pai, o dia tem que ir. Eu oriento a cumprir a decisão judicial. Ah, mas a minha filha tá chorando, tá doente. Você filma, leva na psicóloga, me traz um laudo e eu levo isso pro juiz. Se ele der a decisão que não precisa ir, ok.
E isso é muito pior em caso de abuso, tá, gente? Eu não sei se vocês conhecem alguns coletivos de mães, mas tem um coletivo Mães na Luta, que é um coletivo de mães que perderam a guarda por ter denunciado o abuso da criança. Meu Deus. Como é... Se a violência contra a mulher é difícil de provar, você imagina uma violência contra uma criança. Sim. Né? Muitas vezes o abuso, ele é muito sutil, ele não deixa a marca mesmo. Sim. E aí essas mães perdem a guarda para o próprio abusador, mas tem de pano de fundo a lei de alienação parental. Por isso que esses coletivos, para quem é contra, assim como eu, esses coletivos, eles são muito fortes e eles contam com o apoio de muitos artistas que também estão nessa luta. Por quê? Porque o juízo da família não se comunica com o juízo criminal. Então, tudo que acontece aqui, as mães, o que elas fazem? Elas vão, fazem a denúncia, pedem a medida protetiva, nananana. Pô, seu filho chegou com uma denúncia de que o pai tá abusando, tá? Sexualmente, tá? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Meu Deus do céu. Não vale matar, hein? Não, assim, não Não pode perder o réu Você primário. sabe que você fala essa realidade, que você tá muito no campo de batalha. É desesperador ver o quão vulnerável são as mães, gente. Mas o juiz da família, ele não quer saber. Sabe? Porque ele não é investigativo, não é um juiz de investigar. De investigação. Tá? Você tem que Então, ficar provando. Você vai levar tudo pronto pra ele. Mas Sim. assim, enquanto você tá correndo aqui na vara criminal, e por isso que eu faço essa casadinha com o meu marido, que é meu sócio, que é criminalista. Então, assim, chegou, é abuso, Rafael vai cuidar dessa parte. Você só me traz para eu comunicar ao juiz da família quando você tiver alguma coisa comprovada aqui. É até triste, porque a mãe se sente, sabe o que? Invalidada. Sim. É como se ela e a filha, ela e o filho, não tivesse credibilidade, né? Sim. Porque eu, como advogada, eu confio. Mas se eu for emocional, essa mãe vai entregar o filho pro abusador. Então, assim, graças a Deus, no nosso escritório, a gente toma muito cuidado. Sim. A gente anda assim, a gente pisa muito em ovos. E é assim, eu dedico tudo isso, todo esse sofrimento das mulheres, e vem cada vez mais. Eu não sei o que tem acontecido. Não sei se é porque as crianças aprenderam a falar, as mães criaram um vínculo melhor, ou se os psicólogos estão retirando isso das crianças. Mas tem tido, assim, casos inúmeros de abusos. E a gente pisa muito em ovos para não entregar essa criança na mão da... No final do dia, a gente advoga para a criança. Caramba, gente, quanta história. A realidade é a graça da advocacia. Quem atua na família tem que ter muita sensibilidade. É muito difícil, que são o que a gente falou no começo da constelação tal. É as questões humanas. Além da questão jurídica, tem a questão emocional, que atrapalha todo mundo, traumas que leva para a vida adulta, que gera depressão, problemas emocionais. Então assim, tem que ser muito sensível quem atua na área da família. Por isso que eu comentei da constelação no começo, que para alguns casos é muito bom. Então, assim, só que as pessoas têm que se explicar, porque eu penso que vai passar isso e as crianças vão crescer. Então tem que ser adultos saudáveis. Então, é complicado, né? Que é a questão, assim, da legalidade, mas também do autoconhecimento. Alguns são favoráveis à constelação, outros não. Mas também já vi muitas pessoas que conseguiram resolver questões em processos por causa da constelação, da mediação. Então, é que eu vejo também esse aspecto. Porque eu penso, quando a pessoa... Porque nós vamos... Eu, por exemplo... hoje tenho 44 anos, né? Estou confessando a minha idade. Mas, por exemplo, com 20, 25, 30, a gente tem um pensamento. E se você casa naquele momento, tem filho, tem um pensamento, hoje seria diferente. A maturidade. Muitas vezes eu vejo que as pessoas pecam também no relacionamento e depois e levam essas dores para as crianças por falta de preparo. E o tempo mesmo que vai moldar. Né? Não passando a mão na cabeça do homem ou da mulher. Teve um caso em que foi ao contrário. Foi a mulher que fez a alienação, né? Falou que o pai teria mexido com a criança, induziu toda uma situação e foi provado que não, porque ela fez isso porque ela não queria separação. Vingança. E até hoje, o pai, a criança está com acho que 12 ou 13 anos, não pode ter acesso à filha, ele tem medo. Então, e essa criança, e ele sempre quis estar com a criança, então ela vai crescer pensando que foi abandonada, mas ela não foi. Então, olha como ser humano, e até independente de religião, até a parte espiritual, vamos dizer assim, olha o que
essa pessoa trouxe a dor. Olha que dor para essa criança, ela crescer, pensar que ela não foi abandonada. Essa mulher é criminosa. Sim. Ô, Van, e você falou um pouquinho sobre a questão da pensão, que entra no cômputo da pensão a questão da rede de apoio. Como é que você faz esse cálculo? Quando você vai preparar uma ação judicial ou um acordo, o que você faz constar lá no valor da pensão? Até já conversei contigo uma vez sobre aquela coisa que está popularizando essa expressão do capital invisível, da pessoa que cuida. Como é que você vai aferir monetariamente o tempo da pessoa que cuida, que se dedica ao filho? Hoje a gente tem alguns tribunais que já estão aplicando a teoria do capital invisível investido na maternidade para o cômputo da pensão. Como que isso é feito? Não tem um valor, não tem como você quantificar. Sim. É um valor a mais que vai para a pensão para compensar uma perda de vida profissional, de tempo social, mesmo, né? Uma dedicação que de essa tempo. mãe tem para se dedicar para a criação daquela criança que é filho dessa pessoa também, né? Então, isso tem sido utilizado. Não é todo mundo que conhece essa teoria. Como que faz? Você tem que demonstrar o quê? Em primeiro lugar, quando eu tenho uma criança pequena em casa, tudo fica comprometido. Porque se a creche te ligar, a escolinha, você tem que sair, você tem que atender. Tá? Então, se você não fizer isso, desculpa. Né? Você tem que passar para o pai, né? Para o pai cuidar e tomar todas essas providências. Porque a criança, ela exige esse cuidado. Aí tem o cuidado de levar para a escola, acordar mais cedo, para arrumar a mala, para arrumar a criança, lanchinho, almoço, tem que deixar a janta pronta. Isso é uma rotina muito cansativa. Isso deixa qualquer mulher exausta. Tá? Fora os imprevistos, né, doutora? Que pode acontecer, ficou doente, uma coisinha aqui, outra ali, os imprevistos do dia a dia, choveu, parou tudo, teve um acidente. Então, fora os imprevistos. Mas aonde que a gente começa assim, a pedir muito isso? É quando, dentro desse contexto, que toda mãe, não importa qual que é o tipo de criança, toda mãe passa por isso. Né? De ter. Mãe é motorista, mãe é tudo. Sim. A mãe deveria Minha mãe fala ser assim, eterna. quem tem mãe tem tudo. Ela fala pra mim, né? Quem tem mãe tem tudo. Não, e a gente sabe como, às vezes, esses dias eu tava no escritório, numa reunião super séria, e falei assim pro meu sócio, só um minutinho, eu peguei o celular, Matias, manda a foto do prato que você almoçou. Pode falar. Você tá maluco? Eu lembrei que o meu filho tá em casa sozinho e ele, se eu não ficar no pé, ele não almoça. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, porque o pai, que é o meu ex-marido, pai dele, consegue trabalhar e nunca que ele vai parar no meio do trabalho para perguntar, filha, chegou bem na aula de inglês? Me manda notícia, você tá no Uber, onde é que você tá? É uma preocupação minha. Nada mais justo que eu seja remunerada por essa preocupação. Mas, né, vamos fazer justiça que domingo é dia dos pais, né? Amanhã. E tem pais muito bons também. Então, feliz dia dos pais, todos os pais. Meu pai não está mais aqui, mas eu amo, sinto muita falta. Foi um pai maravilhoso. Teve os defeitos, como todo mundo tem, mas faz muita falta. Então, quem tem pai, valoriza, porque faz muita falta, gente. Eu amo tanto meu pai que eu nem sinto que ele não está mais nesse plano, que às vezes eu sinto a presença dele. Então, feliz dia dos pais e tem pais que são maravilhosos. Tem mesmo. E alguns estão no meu escritório, inclusive. Normalmente a gente pede também, não só, mas também quando a mãe é mãe de autista. Por quê? Porque a carga horária das terapias, essas terapias são necessárias para o desenvolvimento, para que aquela criança cresça e possa ser independente. Sim. Então, imagina a necessidade e a importância dessas terapias. É a terapia, salvo engano, o método é ABA. E eu tô falando salvo engano porque tem várias terapias aí, né? Eu não sei se o ABA engloba todos, né? Sim. Qual que é a carga horária? Imagina, 8 horas por dia até de terapia. É uma carga horária de trabalho. Sim. Então, essa mulher, ela fica o dia todo à disposição da criança. Sim. Você acha que isso não entra no cômputo da pensão? Lógico. Tem Sim. que entrar. Só que qual que é a grande questão? A gente não tira leite de pedra. Gente, não existe a mágica do separou, ele ficou milionário e vai me pagar uma pensão milionária. Pelo contrário, eles ficam pobres, ele tem uma mágica ali que recai da pobreza sobre eles. E o que acontece? A gente tem que ser incisivo, tá? Então, assim, dentro da possibilidade do pai, não adianta que o tribunal não ultrapasse essa possibilidade, tá? Mas eu já vi juiz mandando o pai trabalhar,
tá? Já vi juiz falando assim, mas se você ganha Sim. só isso, arrume um outro trabalho também. Arrume um emprego extra, faça bico de final de semana. Seu filho precisa viver, porque tem pai que quer viver de um salário mínimo e quer pagar Sim. 20% do salário Sim. mínimo pro filho, né? Sim. E a mãe que se vira. Nesses casos, eu costumo dizer que é a mulher que levou o golpe da barriga, né? Sim. Que eles são cheios de falar que ela deu o golpe. Eu falo, que golpe é esse que você saiu perdendo? Mas, entra no cômputo, claro, se eu tenho um pai que tem condições de pagar, eu vou, na hora de fazer a tabela, eu vou falar, você tem rede de apoio paga? Ah, eu não tenho. Ah, eu tenho que trabalhar menos horas. Ah, eu saio mais cedo do meu trabalho. Não, coloca uma babá, menina. Coloca uma babá. Sabe por quê? Porque a babá é gasto exclusivo do seu filho. E sendo gasto exclusivo do seu filho, uma porcentagem desse gasto, eu não estou mandando o pai pagar 100% da babá, como eles querem fazer parecer crer, né? Ai, ela manda... Não, gente, mas uma porcentagem. Quanto? Depende. Nós temos aí o não é só o binômio, a gente tem o trinômio. A gente tem a Sim. necessidade da criança, a possibilidade de quem vai pagar alimento, porque hoje tem muita mulher que paga alimentos também. Sim, Tá? sim. Que a gente não pode esquecer. Dia dos Pais, grandes pais, parabéns. Um beijo pro meu marido, que é o melhor pai do mundo, pros meus 3 filhos. Meus 5 filhos, 2 cachorros, né? Eles adoram, respeitam muito o pai. E, claro, que quem paga tem que ver a possibilidade. Mas, no meio desse binômio, a gente tem a proporcionalidade. Sim. Se a mulher ganha 10 mil e o homem ganha 20 mil, quem que vai pagar mais nos gastos da criança? Sim. O homem. Claro. Por quê? Porque proporcionalmente não vai comprometer a subsistência dele se ele contribuir com mais. Então a gente faz um cálculo de 70% dessa despesa. Então a babá é, sei lá, R$1.000. Vamos colocar que a gente é de humanas. Então não vamos colocar cálculos Exato, difíceis. por favor. R$1.000. Então, o homem vai pagar 700, porque 70% é dele e 300 é a mulher. Sim. Tem que ter. Gente, não fiquem com dedos. É preferível você tirar o iFood semanal, mas você ter uma rede de apoio, porque Sim. isso, além de trazer um crescimento profissional para você, isso te traz uma paz mental. Sim. Te dá um tempo para você. É. Se você quiser fazer a sua unha, você vai tranquila, não leva criança que fica correndo no salão. Nanana. Tem mãe, gente, que eu olho, eu falo, gente, como consegue? Mas, doutora, foi o que eu falei no começo. verdade. Nós, mulheres, né, as mães, eu não fui mãe, não gerei, mas mãe por tabela, Com por ter minhas certeza. sobrinhas e minha irmã de criação que tem síndrome de Down. Então, é um amor que eu tenho, que é, né, toda mulher tem aquele instinto materno. Mas a gente quer fazer tudo. A gente esquece da gente. Né? Então nós somos seres humanos, nós temos necessidades também. É que mãe de sangue não importa, viu? Sim, O que importa é quem cuida. sim, sim. É isso mesmo. Temos nossas necessidades. E se a gente se deixa de lado, para voltar atrás depois, porque a gente vai se acostumando, Sim, né, com sim. ficando em segundo plano, Sim. né? Eu gosto de dizer que eu sou inconformada, então eu nunca tô conformada com a minha... Eu sempre tô querendo um passo além. E eu sou egoísta, porque às vezes eu falo assim... Mas temos que ser, às vezes, senão a gente esquece. Até com meus cachorros, Sim. tá? Até quem é mãe de pet, gente. Porque às vezes meus cachorros querem atenção. Eu cheguei tão cansada, eu falo, não, hoje vocês vão ficar aí. Pelo amor de Deus, eu vou tomar uma taça de vinho com meu marido. Sim, eu sou assim Sim. também. Sim. Eu sou assim também. Às vezes a gente vai viajar, alguma coisa assim, daí o Thiago fala, ai, vamos levar as crianças. Não. Não, É verdade, não vamos. Você não tem que fala ter seu mesmo. momento com seu marido. É. E vou te falar mais. A mulher, ela é a estrutura da casa, Sim. tá? Junto com o homem. Sim. Então, na minha casa, por exemplo... E, gente... Não achem que eu estou com meu marido, Não, a nossa família é moderna. Eu vim com 2 filhos e 2 cachorros. Ele veio com uma filha, a gente juntou e a gente veio... Cresceu a família. Não, a gente veio sem nada, meu bem. A gente foi morar num apartamento que era só por Deus. A gente juntou e hoje todos os filhos moram com a gente é uma grande família, ele é o pai dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, mas olha só, para chegar até aqui... Muitas vezes a gente tem que se lembrar que se a gente não manter essa estrutura, que é o homem, a mulher, você, o Thiago, sabe? Se isso daqui começar a ficar meio tremendo, sabe quem vai sofrer? Os meus filhos.
Então, Sim. tirar um tempo para mim, tirar um tempo eu e meu marido, a gente faz viagem juntos, a gente deixa a nossa rede de apoio paga por nós, patrocinada por nós mesmos. Sim, E a gente vai, e a gente faz sem culpa nenhuma. isso A mesmo. mulher tem muito da culpa. Eu vejo mães no meu escritório que a vida delas é o filho, é a filha. E aí aquela mulher linda, tem uma médica no meu escritório, gente, que ela é tão bonita. Quando eu tô falando com ela, sabe quando você não consegue parar de olhar? Sim. A vida dela é o filho dela. Ela decidiu que a vida dela é o filho. Não Esqueceu tem dela. quem tire. Ela trabalha, ela é uma mulher independente, tem família, rede de apoio. Mas a vida dela é o filho dela. Então não tem quem tire isso dela. Tudo bem, você escolheu viver assim. Eu sou o tipo de mulher, eu sou muito, muito... Minha cabeça é diferente. A minha também. Então eu tenho que estar bem para eu eu também. cuidar dos outros. A minha também. Eu falo, gente, eu não sou mãe. Maternar é uma das coisas que eu faço. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho milhões de atividades. Às vezes, eu ligo para minha filha no meio da tarde e falo, filha, eu tenho 20 minutos antes de dar aula, você consegue esperar a mamãe só pra gente conversar? Claro, mãe. Aí passo em casa, beijo ela, porque eu sei que quando eu voltar ela vai estar dormindo. E me sinto muito... Já tive que trabalhar muito a questão da culpa, mas me libertei. Um certo dia chamei os dois e falei, olha, eu tô me sentindo culpada, sentindo que não tô entregando muito para vocês. Vou parar de trabalhar, vou me dedicar a fazer o lanchinho da escola, essas coisas. Mas é o seguinte, não tem mais Disney, não tem vôlei, não tem futebol. Não, mãe, pelo amor de Não, Deus, a gente pode tá vir, sentindo só pode falta fazer. assim, não, mãe. Pode continuar. Eu falei, tô liberada. É legal vocês falarem isso, porque vocês, né, me sinto honrada de estar aqui e de duas mulheres, né, guerreiras, e falando isso, que é incentivo para as outras mulheres. E assim, porque tem muita mulher que tem essa questão, o meu filho é minha vida, não vou fazer mais nada. Mas ele vai crescer, ele vai ter a vida natural. dele, E você depois. Então é importante vocês tocarem nesse assunto para incentivar as mulheres a mudar um pouco a mentalidade de não querer ser a mãe presente 24 horas. Cortem o cordão umbilical. Sim. Sim. Gente, a gente conversou aqui, eu nem vi que o tempo passou. Mas, Van, eu quero você de volta pra gente falar sobre abandono afetivo, continuar falando desse assunto. Eu tinha milhões de coisas que eu queria falar contigo, até sobre um ponto que você tocou, que é caro, porque eu tô escrevendo sobre isso numa obra coletiva que está sendo coordenada pela querida Darliane, minha amiga, uma advogada excelente. Eu tô escrevendo sobre machismo institucional. E eu acho que você tem muito para colaborar com isso. Eu quero que você traga essa vivência, como que é dado o tratamento às mulheres no âmbito do Poder Judiciário. Eu quero a sua perspectiva, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o abandono afetivo, como é que está sendo tratado isso. A gente desmistificar esse tema, porque as pessoas, toda vez que a gente fala disso, as pessoas intuitivamente falam assim, mas ninguém compra afeto. Precisa entender o que é, né? E a gente tem muito assunto para falar. Eu adorei o papo com você, muito esclarecedor. Essa questão da pensão, eu acho que é muito importante que as mulheres saibam que não existe esse mito dos 30% e acabou. Precisa entender que as necessidades dos filhos têm que ser compartilhadas, sim, de forma proporcional, que você não precisa ficar prestando conta de tudo que você gasta. Tem milhões de coisas ainda milhares de informações que são de interesse público, utilidade pública, que a Vanessa comente com a gente. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela nossa conversa. Obrigada, Rafael. Obrigada, produção. Obrigada, Cris, mais uma vez, por essa parceria, essa contribuição. Obrigada. A Cris, uma excelente jornalista, né, minha amiga? Que está sempre aqui com a gente, sim. conversando a respeito das coisas, com bastante conteúdo. Quero agradecer a nossa audiência, pedir a vocês que curtam, compartilhem, mandem sugestões de temas, escrevam aí as suas perguntas, os seus comentários. É sempre um prazer, a gente lê tudo e responde tudo. E eu quero passar a palavra para minha amiga Vanessa e depois para a Cris, para a gente se despedir da galera. Bom, eu quero agradecer, Claudinha, o convite, Cris, minhas amigas queridas. Obrigada, viu? Me senti muito à vontade. Parece que a gente estava assim, conversando no almoço, né? Muito gostoso mesmo. Temas super relevantes, né? E estou à disposição para novas datas que vocês puderem também. A gente agenda. Maravilha. Vem aqui, fala tudo que tem que falar, dá informação. Eu acho que a principal arma que uma pessoa tem é a informação. Sim, a comunicação. Então, quando você tem a informação, que você consegue utilizar ela a seu favor, eu acho que isso
vira uma chavinha na vida das pessoas. Então, acho que é muito importante esse podcast. Já tive a oportunidade de acompanhar quando veio o Rafael também. Sim, Rafael tem que voltar, viu? Aliás, galera, o casal Paiva, Van e Rafael, estarão na OAB ministrando uma oficina, na verdade, né, Van? Oficina. Uma abordagem bem prática a respeito de audiência de família E cível. e cível. E eu quero convocar todos vocês, advogados, estudantes de direito que nos acompanham. Essa abordagem prática que eles vão trazer é fundamental para poder calibrar e enriquecer a carreira de vocês. Eu quero vocês lá na faculdade onde eu leciono. Já prometi aos alunos que vou levar. E prometi ainda, Rafael. O Rafael Paiva é o cara que vai fazer vocês enriquecerem rapidinho. Isso aí. Obrigada, gente. de Imagina. coração. Obrigada, gente. Doutora Vanessa, muito Obrigada, obrigada. querida. Doutora Cláudia, doutor Rafael. Um abraço, gente. Siga-nos nas redes sociais, @podcast. Lá no Instagram tem o link do YouTube, por favor. Um abraço, Isso gente. mesmo. Obrigada, gente.